Alô, gente, vamos dar início aqui à nossa terceira aula. Elementos da nova hermenêutica, autora Camargo Margarida Maria Lacombe, título da obra Hermenêutica e Argumentação, editora Renovar, terceira edição, 2003, página 16 a 22, aula 3. Então essa é a nossa terceira aula, sendo duas gravadas e uma outra não gravada por mim. Capítulo: âmbito da compreensão e da interpretação. Então nós estamos estudando aqui o capítulo que vai tratar sobre o âmbito da compreensão e da interpretação. O que é compreensão ou o âmbito da compreensão? Então nós vamos buscar primeiramente aqui levar ao esclarecimento do que é compreensão. Passando aqui, âmbito da compreensão é um fenômeno humano que implica a relação do sujeito no mundo, que implica estar no mundo. Essa ideia de estar no mundo tem aqui três elementos que nós iremos interpretar para entender o que significa o fenômeno humano do sujeito no mundo. Compreensão é o entendimento. Então, compreensão é o entendimento que o sujeito tem sobre um determinado objeto. O entendimento sobre um determinado objeto nunca vai ser objetivo, mas sim subjetivo. Isso quer dizer que o objeto é um fenômeno humano. No nosso caso, nós estamos falando da lei. O objeto, a lei. A lei, ela é a produção fenomênica, ok? É um fenômeno humano, não objetivo. O fenômeno humano implica dizer que os objetos aprendidos pela subjetividade dos sujeitos estão em constante variação em sua compreensão em relação a outros indivíduos e ao próprio sujeito. A compreensão é o entendimento de uma ideia pelos sujeitos compreendedores e as relações que esses sujeitos têm com o objeto no decorrer do tempo e espaço. Temos que entender que a compreensão de um objeto vai variar conforme os elementos históricos ou costumeiro. Então aqui nós vamos analisar o primeiro elemento: históricos, costumes e os fatos sociais. Então vamos ver o que é esse elemento costumeiro, fático, histórico, que determina a compreensão do objeto. Então, se esse elemento determina e ele é variável no tempo e espaço, logo a compreensão é um fenômeno humano, e fenômeno significa variável não objetivo. Então, continuando a análise do nosso objeto histórico, cultural, costumeiro e social. Isto quer dizer que os valores estão determinados historicamente e também culturalmente. Tanto o afastamento histórico faz mudar a compreensão do indivíduo ou sujeito sobre os valores de uma norma jurídica, assim como os indivíduos e os sujeitos inseridos em culturas diferentes também fará variar a compreensão da norma jurídica. Já o fato social, fato, costume, história, fato social, é um objeto determinado situacionalmente no momento presente e cuja norma historicamente distanciada no momento da sua produção deverá ser ressignificada
no momento de sua aplicação ao fato social que se encontra no momento presente. Esses são os primeiros elementos que determinam a fenomenologia do direito e que se opõem ao pensamento científico. Então aqui analisamos o primeiro elemento que compõe o campo da fenomenologia. Fenomenologia, que a fenomenologia é a ciência que estuda a variação da compreensão do sujeito sobre o objeto. Vamos passar agora a entender o elemento liberdade. A compreensão também implica uma relação de liberdade, deveres e normas. Essa ideia de liberdade quer dizer que a verdade jurídica não é absoluta, mas que os sujeitos estão constantemente criando esta verdade. E também, o processo de criação deve se apropriar de um instrumento que garanta essa liberdade. E este instrumento não é a ciência puramente, mas deve ser um instrumento democrático. Então, a liberdade está na ideia de democracia, de todos os sujeitos envolvidos na produção e na aplicação da lei, o que não ocorre nos métodos científicos dogmáticos. Então, democráticos de criação de valores, ou seja, as normas e os deveres normativos devem passar por um processo argumentativo de legitimação e aceitação de seus valores, e não ser um imperativo lógico-dedutivo de uma minoria científica jurídica. Então, ficou bem claro aqui a ideia de liberdade no processo de compreensão como fenômeno humano, que é uma relação de liberdade. Os sujeitos são livres para escolherem os valores que nortearão a compreensão da norma e a criação do direito. Ainda mesmo porque entendemos que toda interpretação é criação de uma lei. Vamos passar agora para esse elemento ética, conceitual e valores, né? O elemento ético, conceitual, valorativo. Então, a compreensão também deve se preocupar com os elementos éticos conceituais, ideais e valorativos. Quanto a esses elementos no campo da compreensão, devem ser utilizados como ponto de partida tópico-retórico para estabelecimento de uma relação comunicacional que se dá dialeticamente e que tem como objetivo estabelecer uma aporia, ou seja, estabelecer uma discussão na busca do real significado e aplicação dos elementos éticos conceituais universais aos elementos do fato social, ou seja, esses fatos sociais em direito corresponde a uma lide, que é um conflito de interesse sobre o real significado filosófico conceitual do que é justiça no momento de sua aplicação e que se distancia do conceito filosófico jurídico e normativo. Então, aqui é uma ética situacional, uma ética valorativa, onde os conceitos não podem serem engessados, certo? Mas eles estão em constante mudanças, até pelo aspecto sempre aqui fenomênico.
Então, essa forma de pensar, né, no âmbito da compreensão e da fenomenologia opõe-se ao método de pensar científico, técnico e objetivo. Vamos passar agora a explicar essas três características do método que se opõe ao pensamento fenomênico e compreensivo do direito. Então, o pensamento fenomênico da compreensão do direito se opõe aos métodos de pensamento científico, técnico e objetivos. Científico é todo conhecimento produzido através de um método que comprove a veracidade de sua proposição. Suas proposições são consideradas verdades absolutas, né? Método científico. Verdades absolutas, devido à sua verificação metodológica. Contudo, essa ideia é falsa, visto que o direito encontra-se no campo dos valores, e esses estão em constantes mudanças. Ou seja, no campo do direito, uma proposição jamais poderá ser considerada como uma verdade universal, mas as verdades jurídicas são consideradas como verdades iniciais, sujeitas à evolução conforme a evolução da própria sociedade. Vamos agora conceitualizar e explicar o elemento técnico. Para os técnicos, para esses, a validade e a legitimação da norma se dão pelo processo legislativo adotado por uma Constituição. Isso quer dizer que qualquer norma que tenha obedecido a este processo será considerada como verdadeira. O que na prática verificamos o contrário, que muitas normas são injustas, mesmo obedecendo a uma técnica legislativa altamente elaborada e complexa. Exemplo é o Brasil, que tem uma legislação altamente sofisticada e complexa, porém não alcança a realização do valor justiça no momento de sua aplicação e produção da norma jurídica. Esse valor justiça deve ser considerado como justiça no campo da legitimação e da aceitação pelos sujeitos outorgantes do processo representativo democrático, que não é levado em consideração nem no momento de produção da lei, nem no momento de sua aplicação ou aplicação da mesma. Contudo, percebemos que tanto a ciência como a técnica não produzem objetividade e certeza. Isto decorre da própria natureza do objeto do direito, que é um objeto axiológico e não um objeto ontológico. Ou seja, os objetos axiológicos são aqueles que se encontram no campo da moral e da prudência. E é da própria natureza desse campo a sua variabilidade significativa, o que podemos concluir que o direito está em constantes mudanças. E para acompanhar essas mudanças, é necessário um método que não seja científico nem técnico. Entendemos que este método deve ser o método argumentativo e dialético. Então, nós vamos falar agora sobre que a necessidade de a hermenêutica jurídica se alinhar e o objeto do direito, a própria lei, se alinhar não só com necessariamente
e obrigatoriamente com o método científico, mas deve se alinhar com os métodos dialético, argumentativo, prático, prudencial. Isso porque, como já foi explicado, nas dificuldades que a ciência e a técnica do direito, no sentido de realizar o elemento ético, moral variável. Então, a ética, ela não é universal, ainda que tenha a pretensão de universalidade, porque ela é uma abordagem moral, de elementos morais que estão no campo dos valores. E esses elementos morais que encontram-se no campo dos valores são mutáveis e estão em constante alterações. Por isso, nós não podemos adotar um método técnico, mas sim um método dialético. Então, vamos passar aqui a explicar o que seja esse alinhamento do estudo do direito e da interpretação jurídica com a dialética. Primeiramente, explicando o que é dialética. Como todos vocês sabem, dialética é a oposição entre duas ideias. A primeira que é a tese e a segunda que é a antítese, para se chegar a uma conclusão. Esse procedimento metodológico ocorre ad infinito, ou seja, ele se desenvolve perpetuamente, visto que a conclusão, por sua vez, se torna uma nova tese e sofrerá oposição de uma nova antítese, para se chegar novamente a outra conclusão. Isso quer dizer que as proposições jurídicas normativas e dogmáticas estão constantemente sujeitas a reavaliações e nos momentos de aplicação do direito, o que não ocorre na dogmática jurídica, em que o processo de aplicação é um processo lógico-formal dedutivo, em que não se admite a valorização de suas proposições, que são consideradas imutáveis. Vamos agora para o elemento argumentativo. O que é argumentativo? O que é argumentação jurídica? É o campo que estuda os tipos de argumento e seus valores. A hermenêutica, como argumentação, procura catalogar os argumentos jurídicos em uma escala de valores para que assim possa saber qual argumento é superior a qual, quando estiverem colidindo. Ainda, a argumentação jurídica procura determinar qual é o auditório que deve ser convencido e quais proposições, a partir daí, o mais importante para descobrir o que é mais importante para esse auditório. A argumentação jurídica procura classificar e valorizar os argumentos que serão utilizados no processo dialético, para que só assim possamos saber quais argumentos devem prevalecer em detrimento de quem, tendo em vista sempre o convencimento de um auditório universal. Então aqui percebe-se a necessidade de um auditório altamente intelectualizado, sofisticado, razoável, dentro da ideia de uma razoabilidade, no sentido para que aumente as dificuldades argumentativas e os valores dos argumentos, que não serão passionais, porém serão argumentos mais ligados a valores e não às paixões, mas valores. Então, por isso a argumentação jurídica vai abrir-se um campo da argumentação jurídica, visto que até então não existia um campo propriamente argumentativo jurídico, mas existia uma retórica, que era a teoria de toda a argumentação. Então, essa argumentação jurídica vai isolar o objeto argumentativo a partir
da qualificação do seu auditório, que é um auditório altamente sofisticado e qualificado, que deverá ter outros tipos de argumentos para convencê-lo, e não plenamente um auditório comum, um auditório mais baixo, em que os argumentos passionais tenham mais força do que os argumentos racionais. Então esse aqui é o elemento da argumentação jurídica, né? O elemento da argumentação que vai servir de método para a abordagem interpretativa e criação do direito no momento da sua aplicação. Vamos agora para o elemento prático prudencial. Elemento prático prudencial. Por quê? A argumentação deve ser prática e prudencial. Por quê? Porque pressupomos que o direito não está no campo da jurisciência. Isso está bem claro. Mas sim se encontra no campo da jurisprudência. Ou seja, isso quer dizer que o direito só realmente passa a existir no momento de sua aplicação pelo juiz, e que toda doutrina e toda norma criada pela dogmática são apenas uma moldura para limitar a argumentação jurídica no momento de sua aplicação. Ou seja, a argumentação não deverá extrapolar os limites da argumentação estabelecidos pela dogmática do direito. O direito como prudência deve-se entender também como o meio equitativo para a realização do valor justiça no momento de aplicação da norma jurídica, visto que a norma jurídica aplicada de forma rigorosa, ou seja, subsumida, norma-fato, poderá causar um mal ou uma injustiça no momento de sua aplicação. É por isso também que chamamos o direito de jurisprudência, que é a prudência do juiz no momento de aplicação, no momento de aplicação da lei a um caso particular, para que só assim possamos alcançar ou nos aproximar do verdadeiro valor justiça, cujo direito não pode fugir. O direito tem que buscar realizar a justiça. Vamos agora para a norma jurídica está no âmbito da compreensão. Isso aqui, a partir da análise dos elementos, e da metodologia que o direito deve ser, da análise do que é o campo da compreensão, da fenomenologia, isso aqui fica bem claro, esses tópicos, que a norma jurídica está no âmbito da compreensão, parâmetro para a conduta e para a decisão do juiz. A norma, ela vai ser sempre particular, individual. A norma, ela tem pretensão de generalidade, porém nós iremos perceber que ela é sempre particular e individual no momento da decisão do juiz. Então, logo, podemos concluir que a norma jurídica está no âmbito da compreensão. Isso quer dizer que ela é um objeto valorativo que está constantemente sendo operada, não podendo ser considerada como um objeto científico que é estável. Mas a norma jurídica deve ser encarada como parâmetro para a conduta. Isso quer dizer que a norma deve ser encarada como um protótipo, ou seja, algo não acabado
para aqueles que obedecem à norma, e também parâmetro para aqueles que aplicam, ou seja, para decisão, né? Para decisão do juiz. A norma só se tornará obrigatória e objetiva no momento de sua particularização e individualização, que ocorre dentro do caso particular, ou seja, o fato jurídico ocorrido. E este momento ocorre na hora da decisão do juiz. Logo, a interpretação é o processo. Então já partimos para aqui, ó. Já estamos falando aqui, interpretação. Processo de mediação entre norma e aplicação. Argumentação, procura justificativa, tomada de decisão. Logo, a interpretação é o processo de mediação entre norma e fato. Isso quer dizer que a norma jurídica encarada como um argumento inicial do discurso jurídico, porém a sua objetivação só ocorrerá no momento de aplicação da norma ao fato social, que se dá pela argumentação que busca justificar a tomada de decisão. Então, essa justificação é o que vai legitimar a interpretação. E essa legitimação também passa por um processo argumentativo, onde ela só será aceita se os seus argumentos forem razoáveis. E os sujeitos da ação comunicacionais, dentro dessa relação trilateral de advogado, defensor público, promotor de justiça e juiz, entre essa relação, todos se tornarem convencidos racionalmente de que essa decisão do juiz é a mais razoável e através dessa justificativa. Então, característica da norma jurídica. Então, já falamos aqui da interpretação, né, que é um processo de mediação entre norma e a sua aplicação. Então, a interpretação vai se dar aqui no meio termo entre a compreensão da norma e a subsunção das compreensões fenomênicas ao fato social complexo, né? Vamos partir agora para as características da norma jurídica. Quais são essas características? As características são os elementos subjetivos e objetivos que compõem a estrutura da lei. A norma jurídica possui multiplicidade de elementos que vai fazer com que varie a compreensão, né? Varie a compreensão. Isso ocorre devido à multiplicidade das relações humanas, que variam no tempo e no espaço. Os elementos valorativos que fazem variar e determina a compreensão são. Então, os elementos que vão fazer variar aqui a compreensão são quais? Os elementos internos, né? Vamos estudar aqui os elementos internos. Então, elementos internos, os valores determinam a sua compreensão. Quais são os elementos valorativos que vão determinar a compreensão da lei? São os elementos internos e os elementos internos, né? Então, nós falamos aqui explicando sobre a multiplicidade de compreensão devido à multiplicidade das relações humanas, mas essa multiplicidade de compreensão varia tanto pelo número dos sujeitos quanto pelos instrumentos que vão afetar diretamente a produção da lei e a sua aplicação. Então, nós vamos primeiro aqui analisar os internos, os elementos internos, que são aqueles que estão relacionados diretamente com o momento de produção da lei. Vejamos, o primeiro que é a geografia. Esse elemento está ligado a diferenças culturais de determinado povo em uma determinada região no momento de produção da lei.
Exemplo é o caso das leis produzidas no Oriente e no Ocidente. O segundo elemento é o valor, é a vontade do legislador, no momento de produção da norma, que deveria determinar o real significado da lei. Esse elemento era considerado como sendo o principal para a compreensão da norma de forma objetiva, dentro do campo da dogmática. Todavia, essa estava sempre se contrapondo à vontade do intérprete, que se encontrava no presente. Acreditava-se que esses elementos compreensivos da norma é aquilo que a lei quis dizer no momento de sua produção. E o que a lei diz corresponde ao desejo do legislador no momento de criação da norma, e não o que os operadores do direito entendem sobre a norma no momento de sua aplicação. Por fim, o último elemento interno a ser analisado é o momento histórico, elemento histórico, vontade do legislador e o momento histórico, geográfico, legislador e momento histórico, em que a norma foi produzida. Este elemento está ligado à questão das tensões sociais, econômicas, políticas que influenciaram a produção da norma. Conclui-se que esses elementos eram os mais utilizados pela dogmática para se encontrar o real significado da norma jurídica. Porém, hoje percebemos que existem outros elementos que colidem diretamente com esses. Vamos então ver esses outros elementos, que são os elementos externos, ligados ao momento da aplicabilidade da norma, que é o juiz, a formação e a sua posição social. Já os elementos externos são aqueles que estão relacionados diretamente com o momento de aplicação da lei. Vejamos o primeiro elemento, que está ligado à formação do aplicador da norma. Isso quer dizer que a compreensão da lei vai variar conforme varia a formação cultural e acadêmica dos intérpretes da lei no momento de sua aplicação. Exemplo, um bacharel de direito formado no berço cultural das maiores escolas, ou do berço escolar paulista, em contraposição àqueles que foram formados pelas escolas de ensino público gratuito. Cada um desses intérpretes levarão para sua interpretação, ou seja, da norma, elementos de sua formação educacional, como paradigma para a tomada de decisão. Tudo isso se aplica também para o segundo elemento, que é a posição social, em que o sujeito intérprete da lei, o elemento da posição social, encontra-se inserido, ou seja, a posição social do aplicador da norma também influencia na sua visão de mundo. Podemos usar como exemplo pessoas que nasceram num berço liberal e pessoas que nasceram em um berço social. Ideologia, tanto um quanto o outro com ideologias diferentes. O primeiro valorizará mais os elementos materiais individuais no momento da aplicação da lei. Já o segundo valorizará o elemento humano e coletivo no momento de interpretação e aplicação da norma jurídica. Percebe-se que para uma mesma norma não existe uma única interpretação, mas as interpretações variarão conforme as subjetividades dos sujeitos no momento de sua compreensão. Vamos agora para os campos constitutivos desse estudo, que são os referenciais filosóficos, que passarão a nortear o estudo teórico jurídico dogmático. Quais são os referenciais? Os referenciais filosóficos. Então, os referenciais filosóficos são esses: ontológico, estudo do ser; fenomenológico, estudo do fenômeno,
da mudança da compreensão dos objetos, no caso a lei, e o lógico formal, que é o científico lógico dedutivo, que estuda as relações entre, que é uma teoria da prova, da verificação e experimentação, que é o principal lógico dedutivo. Então vamos passar aqui a cada um desses elementos a fazer considerações sobre eles. Primeiro, campo ontológico. Então vamos analisar aqui primeiramente o campo ontológico, que aborda o direito da perspectiva da universalidade e da objetividade do que é a justiça. Esse campo prega a necessidade do estudo do direito no sentido de se encontrar um conceito universal para o princípio de justiça e que seja necessário para nortear e dar finalidade ao direito. Sem essa finalidade, o direito perde o seu real propósito. Para a autora, ainda, que esse conceito ontológico de justiça seja impossível de ser alcançado, é necessário que eles sirvam como bússolas, né, para a realização do objetivo do direito. E é por isso que a abordagem deve ser eclética, ou seja, devemos recusar uma abordagem unilateral e passarmos a tentar conciliar a fenomenologia com a ontologia, visto que esse é um problema filosófico quase insolúvel, que é o problema já estudado em filosofias sobre inatismo e empirismo. Passamos agora para a abordagem fenomenológica, estudo da compreensão do ser, que você já tem alguma noção. Por sua vez, o campo fenomenológico nega a ideia de universalidade e objetividade do princípio de justiça. Esse campo acredita que toda justiça é um valor moral e está diretamente relacionado à questão da subjetividade dos sujeitos e que não existe uma justiça universal, mas a sociedade está constantemente ressignificando os princípios de justiça segundo a percepção do sujeito e sua posição histórica. A fenomenologia estuda a compreensão do ser, que é sempre individual e situacional. Isso quer dizer que o mesmo objeto pode ser compreendido diferentemente pelos sujeitos compreendedores da norma jurídica. Esse campo aborda nesse campo seu objeto de uma forma, esse campo aborda o seu objeto de uma forma particular e singularizada, ou seja, não existe uma norma geral que seja aplicada a todos os casos particulares, mas que toda norma, ao ser aplicada a um caso particular, será sempre uma norma individual, e isso devido ao fenômeno da compreensão. Já o campo lógico formal, né, que esse aqui é o campo lógico formal, procura-se a sistematização do discurso jurídico. Esse campo procura provar, através do raciocínio lógico, a veracidade das proposições jurídicas, apontado pelos outros dois campos, ontológico e fenomenológico. O campo lógico formal pressupõe a própria capacidade do sujeito racionalizar os seus objetos, que é a norma jurídica nos dois momentos, tanto da fenomenologia, na aplicação equitativa do direito ao caso particular, como da ontologia, na produção de uma norma universalmente justa. E por esse motivo,
não poderíamos deixá-lo de estudar. Então, muito obrigado, e aqui nós concluímos a nossa terceira aula.